Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Chimarrão e Informação com o Piva, um espaço criado pela AgroSérie Speak para debater os principais temas, tendências e desafios da suinocultura brasileira e global. Contando mais uma vez com a ilustre presença do colega José Henrique Piva, 40 anos de experiência na suinocultura global, passado por vários países importantes aí de produção de suínos, e que vai estar conosco hoje discutindo um tema bastante relevante, que é estruturação da produção. Piva, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar aqui, Alexandre. Hoje, Piva, a gente quer falar um pouquinho da questão da estruturação da produção, que é um tema que vem passando por muita transformação nos últimos anos, fortemente nos Estados Unidos, que a gente tem visto, e mais recentemente no Brasil. Uma pergunta que a gente sempre escuta dos nossos clientes interessados em ou expandir a produção ou mesmo começar a investir é o tamanho da unidade produtora dos leitões, da UPL. Na tua experiência aí, considerando que, digamos assim, que recursos não é um grande limitante e que vai se fazer uma produção, digamos assim, segmentada, ou seja, fazer o PL, depois fazer a creche, recria e engorda. Que tamanho de unidade produtora de leitões seria interessante do ponto de vista de otimização de mão de obra e, ao mesmo tempo, olhando a biossegurança e a questão sanitária? Muito boa pergunta, Alexandre. Em termos gerais, hoje em dia, ninguém mais inicia ou constrói uma granja pensando em menos de 2.500 matrizes. Ou seja, para produzir pelo menos aí 1.250, 1.300 leitões desmamados por semana. Tá? Com uma tendência nos últimos anos agora muito mais para granjas aí de 4, 5 até 7 mil fêmeas. E sendo que alguns países, principalmente como o México, que por razões diferentes, o pessoal está pensando muito mais, trabalhando muito mais com granjas de 10 até 12 mil fêmeas. Tá? Não existe um modelo único para todos os países ou todas as regiões, mas eu hoje não me sentiria tranquilo começar um projeto se não pensasse pelo menos em produzir entre 80 e 90 mil leitões por ano, tá? Desmamados. Perfeito. Tá? Que isso seria basicamente uma granja aí de 2.400, 2.500 fêmeas. Perfeito. Como curiosidade, uma granja dessas de 10 mil fêmeas, uma UPL, quantos galpões? Olha, existem granjas hoje, os projetos mais modernos, que mesmo com 10 mil fêmeas e com a reposição interna, fazendo a autorreposição, 5 barracões. Tá? 2 de gestação, 2 de maternidade e 1 de reposição. Isso tem grandes vantagens, principalmente em termos de custo de construção e também em termos de operação. Tá? E, por incrível que pareça, também na parte de imunidade, porque você consegue manter, você evita aquele problema de criar subpopulações dentro de uma granja. Quando somente você tem 2 barracões de gestação, você tem muito mais uniformidade em termos do status imunitário do rebanho. E principalmente a parte de trabalho. Tá? É muito mais fácil, por isso quando nós conversamos alguma coisa em termos de diminuir mão de obra, a parte de desenho do projeto, o layout do projeto é muito, muito interessante. Com certeza, ou seja, construir galpões aí de 13, 14 metros quadrados de largura e 180, 200 metros de comprimento já não é uma tendência mais. Né? Já não é, principalmente hoje em dia com o ambiente controlado, com ventilação forçada, pode-se construir barracões, por exemplo, muito mais largos e até certo ponto não tão compridos, mas para essas granjas é lógico que quando a gente fala de 4 mil fêmeas dentro de um barracão, quando estão em gaiolas, seriam 16 linhas de gaiolas, tá? Ou então também em baias, nesse caso aí, seriam 4 filas de baias. Tá? Faz com que o custo da instalação do sistema de ventilação seja mais eficiente quando os barracões são mais largos. Tá? E também acho que a ciência e os avanços nessa área de entender fluxo de ar, de ambiência dos animais, conforto térmico, acho que avançou muito, né? A gente vê que tem muito mais empresas, inclusive no Brasil hoje, fornecendo esse tipo de serviço,
que, sem dúvida nenhuma, permite que se faça esse investimento com segurança, né? Sim. Eu acho que hoje em dia, pensar num projeto novo, Alexandre, e não pensar em climatizar, principalmente a parte de maternidade, eu acho que eu ainda estaria até indo para trás. Lógico que tem alguns casos, talvez algumas regiões, que não tenha tanto a necessidade. Mas principalmente a maternidade. Eu não faria um projeto hoje de 5.000 ou de 6.000 fêmeas sem climatizar pelo menos a maternidade. Se der para climatizar a gestação também, ótimo, mas a maternidade seria uma coisa quase que não negociável. Tá? Agora, lógico que não tem necessidade de fazer uma maternidade de 14, 15 metros de largura. Os projetos hoje aí fora contemplam instalações até de 42, 43 metros de largura. Tá? E, lógico, o comprimento aí, se são 100, 150 ou 120, porque toda a ventilação, neste caso, ela é em túnel na parte de gestação e na maternidade ela é transversal. Você conhece alguma UPL com 20.000 matrizes? A maior granja que eu tenho a oportunidade de trabalhar, ou que a empresa que tem, granja de 16.000 fêmeas. Não conheço 20.000, nunca trabalhei, nunca entrei numa granja mas várias granjas de 16.000 fêmeas. Vai depender também Que isso significa basicamente 900 coberturas por semana. Não dá nem para imaginar. Vai depender também da legislação ambiental de cada região, né? Tem algumas que têm limitações, alguns países, né? Ou Sim, regiões. Mesmo nos Estados Unidos, hoje construir uma granja de 10.000 fêmeas, toda a parte de obter as licenças é muito mais complicada do que construir uma granja de 2.500 fêmeas. Se tem alguém hoje em dia construindo granja nos Estados Unidos de 2.500 fêmeas, não é porque facilita o manejo, não é porque para diminuir o risco sanitário, mas é principalmente pelas dificuldades de conseguir as licenças. Tá? Então, por que o México constrói projetos bastante grandes? Diferentes razões. E uma dessas é porque ainda eles conseguem ter as licenças necessárias construindo granjas grandes. Piva, você tem conhecimento e sabe que no Brasil é bastante comum ainda os produtores, as empresas, na reposição das suas leitoas, material genético, receber animais mais pesados. Ainda é uma preferência aqui no Brasil, fêmeas de 90 a 100 quilos. A gente sabe que nos Estados Unidos é bastante comum leitoas desmamadas, leitoinhas muito jovens na reposição. Que mensagem que você teria sobre isso, sobre as vantagens de uma reposição de animais mais jovens versus animais adultos? Uhum. Bom, a realidade americana é diferente da realidade do Brasil, principalmente em termos sanitários, mas hoje em dia é muito difícil alguém construir um projeto, seja ele de 5.000, de 6.000 ou de 4.000, que não tenha a reposição dentro, ou seja, que não receba as leitoinhas numa fase de logo após o desmame. Tá? E não é uma entrada semanal, é uma entrada a cada 4 ou 5 semanas. As leituas não entram diretamente dentro da granja, apesar de chegar numa creche, elas chegam numa creche que é anexa à granja, mas que mantém um sistema que funciona como uma quarentena. Então, a cada 4 ou 5 semanas, dependendo do fluxo, essa granja recebe leituinhas de reposição e nos primeiros 10, 12 dias, e aí principalmente para monitorar, principalmente para doenças como o PED e como o PIRS. Certamente que essa unidade, essa quarentena, apesar dela fazer parte da granja, ela é manejada completamente separada. Ela tem banheiro separado, ela tem entrada separada e ela tem ventilação também separada. Okay. Então, hoje em dia é bastante comum que os projetos novos eles tenham as leituinhas dentro da própria casa. Tá? E as vantagens disso é principalmente sob o ponto de vista sanitário. Quando uma granja tem PIRS, por exemplo, ter as leituinhas dentro da casa te assegura que você tem reposição para mais 6 meses e você pode montar suas estratégias para depois voltar a introduzir leituas outra vez. Tá? Tem uma adaptação melhor. Isso, perfeitamente. Tá? E para as granjas que não tem PIRS, esse aspecto que você falou, o pessoal tem muito mais controle das leituas que eles vão ter de reposição, do que depender de leituas que chegam de fora, que pode chegar, como não pode chegar, que são selecionadas de uma forma ou de outra. Tá? Então,
a preferência hoje é para ter as leitoras dentro de casa, mesmo que elas não sejam produzidas, Sim. mas entrar elas numa fase bastante jovem. Perfeito. E a última pergunta que eu teria para você, dentro desse nosso painel hoje de estrutura de produção, é sobre algo que por muitos anos foi muito diferente do Brasil dos Estados Unidos, que é o setor de terminação, né? Acho que lá nos anos 90 se popularizou muito nos Estados Unidos o Win to Finish, que é aquele sistema, para quem não conhece, o leitão é desmamado e vai até o abate em um único ambiente. E aqui no Brasil sempre predominou o sistema de creche e engorda. Mas nós temos notado recentemente alguns projetos nos Estados Unidos se voltando a utilizar a creche por lá 7 semanas, alguma coisa assim. Isso é fato? Por que isso está acontecendo? É fato, Alexandre. E por que está acontecendo? E aí vem a coisa, aquilo que é verdade hoje não necessariamente é uma verdade amanhã. Isso aconteceu principalmente depois de PED, quando chegou a doença de PED, que forçou muitas vezes a desmamar um leitão de qualidade inferior. Numa granja de Win to Finish, quando a temperatura externa é menos 30 graus, é difícil manter a temperatura e desmamar um leitão de 15, 16, 17 dias. Tá? Temos que saber que hoje em dia, tanto PIRS como PED, as doenças são eliminadas do sítio 1, quando elas ocorrem, simplesmente mudando o fluxo de produção. Desmamando uma jovem, não fazendo transferência de leitões, dando mais vazio sanitário. Então o pessoal diminui a idade do desmame. Tá? E esses leitões com 15, 16 dias, quando eles entram num Win to Finish ou numa granja de desmame engorda, eles sentem mais. Perfeito. Então, por diferentes razões. Porque quando tem um Win to Finish, quando tem um leitão desmamado de 15, 16 dias, demanda uma mão de obra um pouco mais qualificada. E não toda a terminação, não todo terminador, ele está preparado para fazer esse tipo de trabalho. Agora, as empresas hoje em dia, elas preferem ter os dois modelos, que isso dá mais flexibilidade para o sistema. É raro que alguém diga assim, eu estou 100% Win to Finish, e é raro também que tenha aquela empresa. Bom, estamos aqui falando de empresas que tenham mais de 20 mil fêmeas, digamos. Eles têm os dois sistemas, os dois modelos. Ou seja, a verdade de hoje não necessariamente é a verdade de amanhã. De amanhã. Isso pode ser adaptado, né? Perfeitamente. Isso pode mudar, digamos. Com certeza. Mas a tendência, sim, é hoje ter mais creches sendo construídas do que teve 15, 20 anos atrás. Não é que o desmama, o Win to Finish, faliu. Não, definitivamente que não. Tá? Ainda é um sistema bastante altamente favorável para muitos sistemas de produção. Perfeito. Piva, nosso tempo está acabando. Obrigado mais uma vez pela tua presença, compartilhando experiências e conhecimento conosco. Obrigado a você, telespectador aí, ouvinte que participou conosco do programa mais uma vez. Estamos encerrando mais uma edição do Chimarrão Informação com o Piva e nos vemos em breve.